Mas eu acho que é importante a gente retomar a história da política social, porque, claro, quem está no contexto latino-americano, eu estou falando de uma coisa que nunca aconteceu. Eu estou falando do desmantelamento de política habitacional como política social, desmantelamento de um estado de bem-estar social, que no caso da América Latina não houve. Então não teve exatamente nada que foi exatamente desmantelado, né? O que foi desmantelado talvez foi a ideia de que um dia teríamos um estado de bem-estar social universal. Mas no caso específico de vários países europeus e dos Estados Unidos, nós, retomando um pouco a história, quando nós estamos falando do contexto do final do século XIX, começo do século XX, em vários países europeus, quando a pobreza urbana era uma questão e ela animava e inflava um movimento social por parte dos próprios trabalhadores, houve uma espécie de pactuação socioterritorial naquele momento e os estados começaram a intervir na questão habitacional e a produzir habitação. Nos Estados Unidos, sempre essa política, desde já muito cedo, desde os anos 30, foi de um lado disponibilizar recursos para empréstimo, para crédito, é ali que foi inventado, inclusive, o sistema das hipotecas nos Estados Unidos nos anos 30, mas também, né, no âmbito do New Deal, no âmbito da administração Roosevelt, se produziu uma grande quantidade de conjuntos habitacionais públicos aos quais as pessoas com menos recursos poderiam viver, como eu já tinha mencionado. A mesma coisa aconteceu na Europa e particularmente após a Segunda Grande Guerra, a reconstrução das cidades passou por um processo muito intenso também de produção de habitação de interesse social com diferentes esquemas, mais alugada, mais com propriedade privada, mais com muito significado. O que começou a acontecer a partir principalmente da grande crise e da crise da dívida dos estados no começo dos anos 80, os programas de reestruturação econômica começaram a pressupor, como eu já disse, o corte e a reforma dessas políticas. Então, a reforma dessas políticas passou, por exemplo, por vários tipos de política. Por exemplo, na Inglaterra, programas para que as próprias pessoas que moravam nas habitações sociais pudessem comprar essas habitações e fossem proprietários. Nos antigos, e isso foi absolutamente exacerbado e intensificado a partir da queda do Muro de Berlim, os antigos estoques públicos de habitação, como eu já mencionei, também foram, na maior parte dos países, privatizados. Croácia, por exemplo, vendeu todo o seu estoque público para financiar a sua guerra de libertação da ocupação da Sérvia, né? O Cazaquistão privatizou todo o seu estoque também, né? Isso também aconteceu e podemos dar inúmeros exemplos de como isso foi sendo construído, e não apenas o desmantelamento da opção da habitação pública ou da habitação de aluguel ou dos subsídios e o corte disso, mas também o aumento da vulnerabilidade de outras formas de moradia, como por exemplo o aluguel, no sentido da promoção da casa própria, comprada, individual, propriedade privada, registrada no nome da família, como modelo único modelo para todos, né? Então, no caso da Espanha, por exemplo, em cada um dos países isso vai acontecer de outra forma. A Espanha nunca teve uma intervenção em habitação social tão massiva como, por exemplo, a Dinamarca, ou a Inglaterra ou a França, mas tinha legislação de proteção do locatário
locatário e especialmente do locatário de interesse social que foi desmontada. Para o quê? Facilitar rapidamente que um locatário que não pagasse aluguel pudesse ser despejado. Então são elementos como esse que começam cada vez mais a limitar as opções de moradia para as pessoas, de uma vasta possibilidade que poderia passar ou não por aluguel, entrar no esquema público ou no subsídio. Exatamente, eu estou falando também das pessoas de menor renda, né, que é o objeto da habitação social. E a única para uma situação onde a única possibilidade é a compra da casa própria através de um produto oferecido no mercado, de uma localização definida pelo mercado e um tipo de produto oferecido, e é isso que eu gostaria muito de tentar deixar claro aqui, eu espero que eu consiga, que a pobreza da arquitetura e do urbanismo, da produção habitacional em massa feita nesse esquema, não é porque de repente os arquitetos e os urbanistas do mundo viraram todos idiotas e perderam completamente a sua capacidade criativa. Não é por isso. É porque o movimento de transformar a habitação em mercadoria, ele foi seguido por um movimento talvez mais importante ainda do que esse, que é transformar o financiamento habitacional num produto financeiro, fundamental para um circuito de valorização financeira globalizado. E, para explicar isso, a gente tem que entender que existe uma espécie de excedente financeiro internacional, né? Que é esse excedente financeiro que é produzido ali pelos petrodólares do shake do petróleo, ou pelo excedente financeiro do enorme crescimento e da exportação dos produtos industriais chineses, ou os excedentes financeiros dos vários lucros do planeta que ficam procurando, como uma espécie de nuvem, né, aonde que eles podem baixar, cair, para poder gerar mais excedentes. E o setor imobiliário, a construção, sempre foi, historicamente, um campo aonde esse excedente financeiro produzido na produção, no primeiro circuito, pode entrar, que é o chamado segundo circuito da economia, e com a seguinte vantagem, duas enormes vantagens. A primeira vantagem é que, ao contrário de outros títulos, de outros papéis, ele tem uma materialidade. E ao ter essa materialidade, seu risco, ou os riscos dos investimentos, diminuem. E a segunda vantagem em relação a essas outras vantagens é que um ativo, como é um ativo imobiliário, ele gera uma capacidade para aquele investidor de gerar e tomar mais crédito, porque aquele ativo é colocado como garantia. Então, ele é absolutamente central num processo de investimento financeiro que passa pelo mercado imobiliário e, a partir do mercado imobiliário, gera mais valorização financeira e assim sucessivamente. E a partir da entrada no mercado imobiliário, nós vamos ter dois fenômenos muito importantes que são simultâneos. E esse é o link entre a questão urbana e a questão habitacional. Do ponto de vista da questão urbana, nós vivemos exatamente nesse momento, simultaneamente, e de novo, nós estamos falando de alguma coisa entre os anos 80, os anos 90, o começo dos anos 2000, dependendo do lugar, num processo em que, com o corte do financiamento e do papel do Estado na produção da cidade, o corte na produção da habitação também significou um corte na produção de cidade, na produção de infraestrutura urbana. E o mantra, a palavra de ordem da política urbana é
vamos produzir cidade localmente, nas cidades, cada cidade por si, não dá mais para depender dos estados nacionais, eles estão falidos, eles estão quebrados, as cidades que se virem e comecem a competir entre elas no mercado global, buscando investimentos globais nesse mercado, e ao assim fazer, né, essa ideia de que as cidades vão trabalhar para poder sobreviver através das chamadas famosas parcerias público-privadas. Ou seja, criando projetos urbanos, megaprojetos vendidos em estandes de vendas internacionais, pensados a partir disso. Então, vocês conhecem bastante, porque isso foi bastante emblemático e discutido, que é o Projeto Barcelona, né? Ele significou uma espécie de paradigma bem-sucedido de como operar, né, um projeto desse tipo, atrair investimentos, sobreviver dentro desse contexto, mas ele implica também que, a partir dali, você tem um processo de competição pelo solo urbano que não é mais uma competição apenas entre os capitais locais, é uma competição para os capitais internacionais. Então, é totalmente diferente quando você trabalha no processo de desenvolvimento da cidade, aonde a localização central, melhor, é disputada entre os diferentes grupos que estão presentes na cidade e entre grupos situados numa esfera totalmente globalizada. Então, isso significa que o seu João, dono da mercearia ali do centro da cidade, vai disputar pela localização com um fundo de investimento norte-americano que trabalha com grana financeira de petrodólar, dinheiro chinês, dinheiro americano, que não tem absolutamente nada a ver com aquele lugar, mas que, entretanto, precisa daquele lugar para poder se retomar. Eu falei tudo isso porque isso significou parte de um processo muito grande de aumento de preços de terrenos nas cidades. E o aumento de preços de terrenos nas cidades, e aí a Espanha para mim é um exemplo dos mais evidentes do que aconteceu isso com o mercado espanhol. Um boom da indústria da construção, uma produção em massa de habitação privada para os setores de classe média e classe média baixa, uma enorme valorização urbana dos centros da cidade, Bilbao, Barcelona, e infelizmente a arquitetura fez um papelão nessa história, porque a arquitetura ela foi usada para construir uma imagem para poder vender esses megaprojetos nos estandes de vendas globais. É o Guggenheim de Bilbao, é não sei o que, é o Frank Gehry, um edifício que brilha, o outro que chora, o outro que grita, e né, tem que ter uma ponte do Calatrava. Coitado do Calatrava, né? Fico pensando, uma pessoa genial, né? Um pensamento genial sobre estrutura e desenho, e acaba virando uma coisa que é uma espécie de Louis Vuitton, Chanel, né? Uma coisa triste, papelão da arquitetura, vinculada a projetos, vinculada a esses processos de valorização e que definiram uma localização para os setores de classe média e para os trabalhadores que estavam comprando suas habitações sempre fora das cidades, longe das cidades, nas periferias. Então, se examinarmos o que aconteceu com a expansão metropolitana dessas cidades e a criação de espaços de baixíssima qualidade, né? Dou de novo o exemplo da Espanha, nós vamos verificar qual é o efeito disso.